A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol. O tema sugerido hoje, o grande trono branco. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Também muito conhecido como o juízo final. Quanto mais nós mergulhamos na palavra de Deus, quanto mais nós estudamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós nos santificamos, nos separamos desse mundo e nos aproximamos da graça de Deus. Eu creio que temos muitas dúvidas, pessoas ao longo da minha caminhada me perguntam muito, pastor, como vai ser? Quem vai participar? Quem vai estar diante do trono branco? Na aula passada eu falei sobre o tribunal de Cristo, que somente os salvos iriam participar do tribunal de Cristo. Quem é que vai participar do trono branco? Quem é que estará lá naquele grande dia, no dia do juízo final? Quando vai acontecer isso? Quais as pessoas que estarão diante do trono branco? Apocalipse, capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo de número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Preste atenção agora. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e morte e inferno, e deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo de número 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Senhor, meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma essas palavras que foram lidas e eu te peço, fala conosco e nos esclarece, Senhor, para que possamos a cada dia nos fortalecer na tua santidade. É assim que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém? Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar sobre esse trono branco ao qual o Senhor tem nos revelado ao longo desses anos, né? Então, o que seria o julgamento do grande trono branco? O julgamento do grande trono branco é o julgamento final antes que os perdidos, ou seja, os ímpios, aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que não aceitaram nosso Senhor Jesus Cristo, antes que eles fossem lançados, antes que essas pessoas que vão receber o julgamento de Deus sejam lançados no lago de fogo, ou seja, também conhecido como inferno. Sabemos que esse julgamento, em que época vai acontecer esse julgamento? Logo após o reino milenar de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Os livros que foram abertos aqui, que nós lemos em Apocalipse, contém registro feito de todos os bons e de todos os maus, porque Deus sabe de tudo o que já foi feito. Ou seja, diante de Deus, no dia desse julgamento, nada vai ficar encoberto aos olhos do Senhor. E Ele punirá adequadamente quem? Aqueles que estiverem diante do trono branco, ou seja, os ímpios. É por isso, irmãos, eu separei um versículo aqui, Mateus, capítulo de número 10, no versículo de número 28, a Bíblia diz o seguinte: e não
temais, ou seja, não tenha temor, não reverencie, não se submeta a quem? Aos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu quero lembrar a você que o homem ele é constituído de quê? De corpo, de alma e de espírito. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que o corpo ele voltará para o pó. Ou seja, o que é o corpo? Essa carne, ela volta, ela vai para a terra. Mas e o que sobra? O espírito que nos dá o fôlego de vida, o espírito que nos dá o entendimento. Por que você está entendendo essa palavra? Porque você tem entendimento de Deus, por causa do espírito. Mas o espírito ele não peca, o espírito ele volta para Deus. Mas o que sobra? A alma. Então o que vai para o céu, ou o que vai para o inferno, é a alma. A alma que está ligada às nossas emoções. Então, o que eu preciso me preocupar não é com aquele que mata o corpo, porque um dia nós vamos morrer. Seja por um acidente, seja por doença, seja de alguma forma, um dia nós vamos morrer. Então esse corpo ele vai para a terra. Então eu não tenho que reverenciar aquele que pode tirar a minha vida física, mas eu tenho que adorar, eu tenho que temer, eu tenho que buscar aquele que pode me fazer perecer aonde? No inferno, a minha alma no inferno. Por quê? Quem é que pode fazer perecer a minha alma no inferno ou pode fazer a minha alma ter o direito à vida eterna? Somente Deus. Porque o julgamento vem de Deus e ele vai nos julgar segundo o que as nossas obras, alguns para condenação, outros para perdição eterna. A salvação da nossa alma é pela graça. E eu vou falar muito sobre isso aqui. Então, o meu temor é necessário direcionar para quem? Para nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vimos na aula passada, que Ele é o nosso verdadeiro juiz, tá bom? Então entenda uma coisa, o trono branco, o dia do juízo final, é para julgamento dos ímpios. Nós até participaremos assim, de uma forma de assistir. Nós estaremos lá assistindo. E muitos de nós iremos julgar, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Mas não vamos participar diretamente, não seremos julgados, não. A pena de quem estiver lá não caberá a nós, até porque nós já fomos salvos. Estão compreendendo? Então, qual é a diferença entre o tribunal de Cristo, que nós falamos muito na aula passada, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, é que o trono branco será um tribunal onde comparecerão somente os ímpios, ok? Então, somente os ímpios vão comparecer diante do trono branco. Agora, nesse julgamento que vai haver, algumas pessoas vão participar e vão julgar. Eu separei aqui duas classes de pessoas que estarão lá e que a Bíblia fala. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Lucas, capítulo de número 11. Abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 11. Nós vamos ler Lucas, capítulo de número 11. Lucas 11. Quando ele fala sobre as blasfêmias dos fariseus, Lucas capítulo 11, a partir do versículo de número 29, a Bíblia fala assim: e ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também
para esta geração. Ou seja, no dia do grande trono branco, que é o juízo final, os ninivitas, e se você quiser conferir lá no livro do profeta Jonas, você conhece a história do profeta Jonas, a qual ele foi para a cidade de Nínive, e lá ele pregou o evangelho, e mais ou menos aí 120 mil pessoas, mais ou menos, creram e foram salvas. Então essa geração, ou seja, os ninivitas, no dia do trono branco, eles vão se levantar e vão julgar e vão condenar essa geração que ouviu o profeta Jonas pregar, mas que não entregaram a sua vida para Jesus. Ao contrário daqueles que o evangelho foi pregado e eles aceitaram ao nosso Deus, ao Deus ao qual nós servimos. Uma outra classe também, por exemplo, a rainha, né, que veio do sul, ou seja, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá se levantará. Agora, olha que coisa interessante, igreja. A rainha do sul, eu estou no versículo 31, se levantará no dia do juízo com os homens desta geração, ou seja, da geração de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo aqui, ouvir a palavra, mas que não entregaram, não reconheceram ele como o Messias, como o Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Mas ela vai se levantar no dia do juízo, ou seja, esse juízo que nós estamos estudando aqui, o trono branco, diante do trono branco, com os homens dessa geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: eu sou maior do que Salomão. E vocês não estão ouvindo a mim, não estão entregando a sua vida para mim? Aí ele fez uma comparação, ele lembrou que a rainha de Sabá, ou seja, aquela que foi visitar Salomão e ouviu a sabedoria, tudo que Salomão falou da parte de Deus, e ela acreditou. Então, ela se converteu ao nosso Deus, ela entregou a sua vida a Deus. Então aqui é um grande indício que a rainha de Sabá foi salva, e ela vai se levantar no dia do juízo final, no que é o trono branco, e vai julgar essa geração lá da época de Jesus que não entregou sua vida para ele. Então aqui nós já temos ideia de as pessoas que irão participar desse trono branco, que é o dia do juízo. Agora eu quero falar um pouco aqui, quem é que vai participar? Como eu falei aqui, o ímpio. E como vai acontecer? Na segunda ressurreição. Então existem na Bíblia duas ressurreições. A primeira, quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Essa é a primeira ressurreição. Primeiro, os mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitam primeiro e logo após a igreja, ela é arrebatada, aqueles que estiverem vivos aqui na terra. A primeira ressurreição vai da volta de Jesus Cristo até o final do reino milenar. Após o reino milenar é que vem o quê? O juízo final. Então eu quero falar algumas coisas importantes ainda aqui sobre a ressurreição, e você preste bem atenção para que você venha se enquadrar e você venha participar da primeira ressurreição. Porque isso é importante nós compreendermos, irmãos. É necessário que nós, como igreja, é necessário que participemos o quê? Da primeira ressurreição. Então abra comigo 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, que tem muita coisa boa aqui, que vai falar sobre a ressurreição. Fala sobre quem vai passar pela primeira ressurreição e quem vai participar também, né? Valéria Guiar participando aqui conosco, né? Primeira ressurreição no arrebatamento da igreja. É isso mesmo, Valéria. A primeira ressurreição, ela começa no arrebatamento da igreja. Então, abra sua Bíblia aí, 1 aos Coríntios,
no capítulo de número 15. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todo o capítulo, mas eu vou ler alguns versículos-chave para que você comece a compreender a necessidade de você participar da primeira ressurreição, tá? Eu estou apenas aqui colocando um alerta, porque quem participar da segunda ressurreição vai estar diante do trono, do grande trono branco. Então acompanhe comigo aqui, 1 aos Coríntios, no capítulo número 15, no versículo de número 3, acompanhe comigo aí, diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, por que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados? Ele levou os nossos pecados para que quando ele voltar, você esteja sem pecado. Ou seja, ele levou sobre ele tudo aquilo que nos levaria a estar diante do trono branco. Agora veja bem, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. É necessário acreditarmos que Jesus Cristo ressuscitou. Ele morreu por nós. Morrer por nós é fácil acreditar. Mas eu quero ver alguém acreditar que Jesus Cristo, ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus é o quê? É a primícia daqueles que dormem. Tá? Você que está entrando agora, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou... 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, e eu estou falando agora sobre a ressurreição dos mortos. Então vamos lá. No versículo de número 17, pula aí para o versículo de número 17, que diz assim: e se Cristo não ressuscitou, isso aqui é para as pessoas incrédulas. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então é necessário acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É vã a vossa fé e ainda permanecereis no vosso pecado. Então, se eu não acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou continuar no meu pecado. E isso aí vai me levar para onde? Diante do trono branco. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, se não fosse verdade a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa fé é em vão. E todos aqueles que já morreram entregaram sua vida para Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele fala: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dorme. Por que as primícias do que dorme? Porque ele foi o primeiro que morreu, mas ele é o único até agora que ressuscitou. Talvez alguém pode perguntar assim: pastor, mas Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou, mas ali a Bíblia, o tradutor da Bíblia, ele não colocou a tradução perfeita, porque na verdade Lázaro, ele voltou à vida no mesmo corpo. Ele morreu naquele corpo, Deus lhe restituiu a vida, mas ele voltou no mesmo corpo. Quando se fala de ressurreição, é que passou pela morte física, mas ressuscitou, voltou à vida num corpo diferente, num corpo glorificado. E até hoje, só quem que morreu e voltou num corpo glorificado, houve a ressurreição no corpo ressuscitado, se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, aí sim os que dormem, os que morreram primeiro, vão ressuscitar também no corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos também vão ser arrancados à força, porque arrebatamento significa ser arrancado à força aqui dessa terra. E também receberá um corpo glorificado. Por isso Jesus Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, foi o primeiro a ressuscitar em um corpo glorificado. Versículo de número 22. Porque assim como todos morreram em Adão,
todos nós morremos em Adão. Por quê? Porque o pecado original, ele contaminou toda a raça humana. Por isso a necessidade de nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus. Somente através de nós entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo é que o pecado original ele é arrancado, ele é perdoado da nossa vida. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então não tem outro jeito. Pastor, posso entregar a minha vida para fulano e tal? Não, você até pode, mas eu não aconselho. Porque o único que teve condições de levar o nosso pecado e foi pago na cruz do Calvário, chama-se nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha o versículo 23. Mas cada um por sua ordem. Então como vai ser o arrebatamento da igreja? Cristo as primícias. Então isso já aconteceu. Depois, os que são de Cristo na sua vida. E quem é de Cristo? Quem é que pode se considerar discípulo de Jesus Cristo? Aquele que arrependeu dos seus pecados, reconheceu, confessou a Jesus Cristo que ele é o Senhor. Aí sim, você vai participar do arrebatamento da igreja. Versículo 24. Depois virá o fim. Ou seja, após a primeira ressurreição, virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus. Ou seja, Jesus Cristo, quando ele veio aqui como homem, veio em carne, não deixaram ele governar, não deixaram ele estabelecer o seu reino. Por quê? Porque o povo de Israel aguardava o Messias, vir todo poderoso, e governar aqui nessa terra e libertá-los. Mas quando eles viram o seu rei em cima de um jumentinho, um homem simples, filho de um carpinteiro aqui na terra, filho de José, carpinteiro, entrando em Jerusalém, aquelas pessoas dizendo, Hosana às alturas, glória, glória ao Cristo. Eles falaram, esse daí não é o nosso Deus, não é o nosso Messias. Por isso eles não acreditaram que Jesus era o Cristo, o próprio Filho de Deus. Então veja bem, então ele não reinou, mas há uma promessa na Bíblia que Jesus Cristo vai reinar aqui na terra. E quando vai ser isso? Vai ser no reino milenar após a grande tribulação, que será um período de 1000 anos aqui na terra. Agora veja bem, depois disso virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo império e toda potestade e toda força. No final do reino milenar, Jesus Cristo prende Satanás, o falso profeta e o anticristo e joga ele aonde? No lago de fogo ou no inferno. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Vamos lá, vamos continuar aqui. Versículo de número 32. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então é um desabafo do apóstolo Paulo. Se Jesus Cristo não existe, porque lá naquela época estavam questionando a ressurreição de Jesus Cristo. E às vezes até algumas pessoas que também se entregaram a sua vida para Jesus, que questionaram. Então ele falou, então se Jesus Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então vamos comer, vamos beber, porque não vai ter mais vida. Depois da morte não tem mais vida, vai acabar tudo. Mas nós sabemos que é o contrário. Versículo 33, ele nos alerta e ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Versículo 34, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para a vergonha nossa. Então, é importante, irmãos, nós compreendemos a aula de hoje,
E aquilo que você está compreendendo, anotar, pesquisar, mas não retenha isso. Passe essa mensagem adiante. Seja um evangelista. Por quê? Porque naquele dia, no juízo final, não vai ter desculpa aquela pessoa falando assim, eu não entendi o evangelho, eu não ouvi falar sobre isso. Isso não vai ser desculpa para essa pessoa. Essa pessoa ela vai ser julgada e vai receber a condenação. E nós que temos esse conhecimento, nós vamos sofrer com isso também, porque nós vamos ser cobrados pelo sangue dessa pessoa. Então, vamos pregar o evangelho, vamos falar sobre isso. São poucas as pessoas que querem estudar o evangelho. Então é necessário nós aprendermos, para quê, igreja? Para que nós possamos falar do evangelho. Vamos lá. Versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia em ignomínia, ou seja, em afronta, escárnio, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. O nosso corpo é fraco. Nosso corpo é carne, é perecível. É como uma semente. Mas uma semente, para nascer, ela precisa o quê? Morrer. Você abre ali um buraco, planta a sementinha, ela vai morrer. Após a sua morte é que ela vai florescer. Assim somos nós. Esse corpo aqui é um corpo corruptível. Mas o que nos aguarda além da morte, após a morte, é um corpo que incorruptível. Versículo de número 51, ele diz assim: eis que aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse transformado é no dia da volta do Senhor e nós teremos o nosso corpo glorificado. No momento, olha o versículo de número 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, a volta de Jesus vai ser algo extraordinário, vai ser algo muito rápido. Ante a última trombeta, porque a última trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então isso aqui, ele está falando sobre a ressurreição dos mortos. Ou seja, quem ressuscitar, quem participar da primeira ressurreição, que é a volta de Jesus Cristo, estará diante do tribunal, mas para receber os galardões, como nós estudamos muito na aula passada. Mas quem participar da segunda ressurreição, por quê? Porque não entregou sua vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar mais um pouquinho. Abra sua Bíblia. Eu quero dar bastante referência à Bíblia para você. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Do versículo de número 13. Olha o que fala, olha só, acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Versículo de número 13. Acompanhe comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram, daqueles que já não estão mais entre nós, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. É óbvio que quando uma pessoa morre, vem uma tristeza, mas a nossa tristeza é passageira. Quando nós vamos no enterro de um crente, você já viu que é uma coisa até suave. As pessoas já estão até um certo ponto conformadas com isso. Mas vai no velório, no enterro de uma pessoa, das pessoas que são ímpias. É muito desespero. Sabe por quê? Porque eles não acreditam na vida após a morte. Eles acham que morreu, acabou. Mas nós sabemos, nós cristãos que entregamos nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que
isso aqui é algo passageiro. A Bíblia diz o quê, igreja? Que nós somos peregrinos nessa terra. Esta terra aqui não nos pertence. Não somos moradores nessa terra. Então, a nossa esperança é aquilo que nós aguardamos. O que nós aguardamos? Quando Jesus Cristo voltar e nós seremos transformados e teremos o nosso corpo glorificado e viveremos eternamente. Então, para nós existe a morte física, mas a morte espiritual, ela não existe para a nossa vida. Nós que entregamos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 14, eu estou em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará o quê? A trazer com ele. Olha só a nossa esperança. Olha a esperança daquele que morre em Jesus Cristo. Vou repetir aqui. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então eu quero te fazer essa pergunta aí. Quem está assistindo aí? Quem aqui crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Quem crê que Jesus Cristo é vivo? Quem pode dar um amém aí? Porque é nisso que nós cremos. Então, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, ou seja, aquele que morreu em Jesus Cristo, Deus nos tornará a trazer de volta. Então, a morte espiritual para nós, ela não existe, porque entregamos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, glória a Deus, eu creio, também creio. Amém, assim seja. Depois, nós o que ficamos vivos, por que o apóstolo Paulo ele fala nós? Porque ele acreditava, ele vivenciava a sua vida como se Jesus Cristo fosse voltar naquela época. É por isso que nós temos que ter uma vida santificada, vivenciando ao Senhor, os conhecimentos do Senhor na nossa vida, como se Jesus Cristo fosse voltar na nossa geração. Para quê, igreja? Para nós não sermos pegos de surpresa. Vamos lá. Capítulo de número 5, no versículo 12, ele fala assim: porque nós mesmos sabemos muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que vem o ladrão? Ele bate na sua casa, ele fala assim: olha, amanhã eu vou assaltar a tua casa. Se ele fizer isso, o que você vai fazer? Vai chamar a polícia, vai ficar todo mundo escondido, quando ele entrar vão prender ele. Mas o ladrão, ele entra na hora que ninguém está esperando. Então, é uma alegoria que se fala sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ladrão, quando ninguém esperar. Agora, olha só, irmãos, isso aqui... Nós estamos aqui hoje para tirar as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida aí, você pode colocar e me perguntar. Mas vem comigo aqui no versículo de número 3, e eu estou em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 3. Olha que coisa curiosa, e que responde à pergunta de muitos que hoje estão falando muito sobre a volta de Jesus, por causa da pandemia, por causa do amor de muitos estão se esfriando, porque há rumores de guerra. Então a pessoa, quando fala em rumores de guerra, está todo mundo em guerra, está todo mundo doente, pensa logo na volta de Jesus. Mas olha o que diz o versículo de número 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão.
Então sabe quando é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Quando o mundo estiver em paz. E nós já estudamos muito sobre isso aqui. E quando é que o mundo vai estar em paz? Quando o anticristo começar a governar, ele vai fazer um pacto com Israel. E ali o que vai acontecer? Ele vai trazer paz ao mundo. Aí vai todo mundo estar ligado aonde? No anticristo. Vai estar ligado às promessas dele. Muitos vão chamar ele até de Cristo, vão dizer que ele é o próprio Filho de Deus, mas no momento em que tiver tudo em paz, está todo mundo vivendo bem, é aí que Jesus Cristo volta. Ao contrário do que tudo que está acontecendo hoje é apenas o princípio das dores. É uma prévia de que Jesus está avisando. Eu estou voltando, olha os terremotos, olha as pestes, olha tudo que está acontecendo. Mas no momento, e é necessário que tudo isso aconteça, porque aqui na terra vai se levantar um homem, que é o anticristo, e ele vai governar esse planeta Terra e vai trazer paz para todo mundo. É nesse momento que Jesus Cristo volta, ok? Então, em 1 Tessalonicenses, fala sobre o arrebatamento e a necessidade de nós participarmos da primeira ressurreição. Acompanhe comigo agora no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Vamos ver ainda mais o que Deus tem para falar conosco aqui. João, Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo 24. Olha só. Na verdade vos digo, isso é Jesus Cristo falando, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, para você não participar do trono branco, do juízo final, você tem que ouvir a palavra de Jesus Cristo. Por isso a necessidade de nós estudarmos, por isso que nós estamos aqui hoje. E quem acreditar e crer em Jesus Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, que morte é essa? A morte espiritual. Porque aquele que está lá do lado de fora e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele pode ter até uma boa aparência. Fisicamente ele está saudável. Economicamente ele não tem problemas. Ele pode ser até uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa popular. Mas se ele não entregou e não tem conhecimento da verdade, ele é uma pessoa morta. Ela é uma pessoa vazia. Então vamos lá, olha o versículo de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então no dia que Jesus Cristo voltar e vai tocar a trombeta, mesmo que você esteja morto, mesmo que você esteja sido sepultado, você vai ouvir a trombeta e você vai ressuscitar em um corpo glorificado. Agora, 26, porque como o Pai tem a vida, Deus Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho, a Jesus Cristo, ter a vida em si. Agora, olha o versículo de número 27. Quem é que vai julgar? Quem é que estará julgando lá no grande trono branco? Versículo 27 responde, que diz assim: e deu-lhe o poder, deu poder a quem? A Jesus Cristo, de exercer o juízo, porque é filho do homem. Filho do homem é uma referência a nosso Senhor Jesus Cristo, uma referência ao Messias. Portanto, olha que coisa interessante, irmão. O próprio Deus que vem para nos salvar é o próprio Deus que também vai nos julgar. Então, na verdade, o que nos condena não é o pecado, mas o que nos condena é não aceitar a Jesus Cristo como o Filho de Deus.
É não aceitar e não acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É não entregar a sua vida para Jesus. Porque a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui, ele já está morto no maligno. Então, o que nos salva desse mundo aqui? O que nos salva da condenação eterna? Entregarmos a nossa vida para nosso Senhor Jesus Cristo. É simples. Agora olha o versículo de número 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Agora, preste atenção. Olha o versículo de número 29. Que todos são esses? Todo é uma coisa muito relativa, né? Então vamos lá. Versículo 29. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E que ressurreição da vida é essa? Quando vai acontecer isso? No dia que Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja. Para a ressurreição da vida. O direito à vida eterna. E os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Então aqui tem duas ressurreições. A ressurreição da vida e a ressurreição para a morte eterna. A ressurreição da vida tem direito a quem? Aqueles que entregaram sua vida para Jesus. Mas o ímpio, aquele que não entregou sua vida para Jesus, ele já está destinado a quê? A ir para a condenação eterna. Está muito claro aqui no Evangelho de João. Vamos lá, eu quero João capítulo 11, aproveita que você está em João, capítulo 11, versículo de número 25, eu creio que eu já te convenci, hein? Tô brincando, irmão. Eu convenci a quê? A você não largar esse caminho, a você prosseguir nesse caminho, a você ansiar em participar da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição é que vai nos levar para a vida eterna. Vamos lá? João capítulo 11, versículo de número 25. Ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso a necessidade de entregar a sua vida para Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, ainda que eu esteja morto espiritualmente, ainda que eu seja um ignorante espiritual, ainda que eu não tenha conhecimento de Deus, mas no dia que eu crer em Jesus Cristo, tudo isso, irmãos, vai ser jogado para trás. E aí, eu viverei. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí ele pergunta assim, crês tu nisso? Ele perguntou, e essa pergunta, irmão, ecoa até os dias de hoje. Você crê nisso? O que eu falei aqui agora, que todo aquele que vive e crê em Jesus Cristo, nunca morrerá. Então eu não preciso ficar desesperado quando a morte chegar, porque eu sei que é apenas o início. Lembra da sementinha que eu falei? É necessário para que se transforme uma sementinha, se transforme numa grande árvore e dê fruto, é necessário que ele morra. Ou seja, a semente precisa morrer. Um dia vamos morrer, vamos para debaixo da terra. Mas quando houver a ressurreição dos mortos, nós vamos ressurgir num corpo glorificado, igual uma árvore grande, bonita, que dá fruto. E viveremos para a vida eterna. Quero dar outra referência aqui. Agora, olha o que diz. Olha, vamos lá, nós estamos falando sobre a primeira ressurreição, que é a dos salvos, estamos falando também da segunda ressurreição, que é a dos mortos. Agora, olha só o que diz Daniel, capítulo de número 12. O versículo de número 1 disse assim, olha, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Aqui,
Deus já estava revelando para Daniel o tempo da grande tribulação aqui na terra. Um tempo que nunca houve, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, o povo de Israel. Aqui é uma profecia para o povo de Israel. O povo de Israel que fica na grande tribulação. Quero lembrar que a igreja, antes da grande tribulação, já houve a ressurreição dos mortos. Agora, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Aí fala conosco. Que livro é esse? Que livro é esse que Deus está revelando para Daniel? É o mesmo livro lá do capítulo 20 de Apocalipse, que é o livro da vida. Porque só não vai passar pela grande tribulação quem estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Só vai passar pela primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, quem estiver o seu nome escrito no livro. Versículo 2 ele completa assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Irmão, se eu fosse você, eu anotava esse capítulo, esse versículo de Daniel, eu colocaria na cabeceira da sua cama, e eu vou fazer isso. Olha que revelação de Deus, irmãos. Isso aí é tremendo. Toda a igreja tinha que saber disso. Todo ser humano da face da terra, ele tinha que saber disso. Uns ressuscitarão para a vida eterna, ou seja, é a primeira ressurreição. E outros para a vergonha eterna, a segunda ressurreição. Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Mas então é necessário, para nós termos a vida eterna, eu participar da primeira ressurreição. Porque a segunda ressurreição é para o ímpio. Ou seja, aquele que vai ser lançado no lago de fogo. O que essas pessoas cometeram de muito grave para participar da segunda ressurreição, que é o grande trono branco? Eu quero que você acompanhe comigo uma das coisas que Deus revelou aqui, Romanos, capítulo de número 1, quando fala, e eu quero falar aqui no versículo, Romanos capítulo 1, no versículo de número, eu vou ler, olha só, o versículo de número 4, o versículo de número 20, Romanos capítulo 1, versículo número 20, ele fala uma série de coisas aqui, ó. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para aqueles que ficam inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, antes que seu discurso se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O capítulo número 1 da carta de Romanos, ela fala muito aqui sobre prostituição, fala sobre adultério, fala sobre a homossexualidade. Então, todo esse conjunto de coisas aqui fala sobre a concupiscência da carne, que são desejos desenfreados. Olha o versículo de número 24. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui, e eu quero dizer uma coisa, que Jesus Cristo não veio para condenar ninguém. Ele não veio para ter preconceito de ninguém, mas ele veio para alertar essas pessoas que vivem na concupiscência da carne, desejo desenfreado, concupiscência do coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo. Pessoas que desonram o seu corpo, aí vem a sensualidade,
vem a lascívia. Então, todas essas pessoas, todas que estão relacionadas aqui, essas pessoas vão estar diante do trono branco, que é o dia do juízo final. Mas eu quero trazer uma coisa aqui, olha só o versículo de número 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Gente, tem pessoa que você vai pregar o evangelho, não quer ouvir, não quer saber de Deus. Tem pessoas que sabem que quando você é crente, que você entregou sua vida para Jesus, ela não quer nem ser teu amigo, não quer saber das coisas, não acredita nessas coisas, né? E é por isso que o versículo de número 30 diz assim, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Isso aqui é tremendo. Agora olha só, né? Versículo número 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essa turma todinha aqui vai estar diante do trono branco, que é o dia do juízo final. Mas tem uma outra turma também, que às vezes passa desapercebido, e nós temos que tomar muito cuidado para nós não estarmos inclusos nesse grupo. Acompanhe comigo o versículo número 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte e que tais coisas praticam. Então, quem pratica isso vai estar diante do trono branco, ou seja, vai estar condenado à morte. Mas olha a outra turma que vai também. Não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. Isso aqui é para nos alertar. Esse negócio, isso não tem nada a ver. Eu não faço, mas se você faz, não tem nada a ver. É obrigação nossa alertar essas pessoas. É obrigação nossa a pregar o evangelho. Falar para ela, se você continuar desse jeito, você não vai conseguir a tua salvação. A única forma de você conseguir a sua salvação é entregar a sua vida. Largar o pecado, largar a imundícia, largar tudo isso aqui. Esse negócio de dizer, mas deixa a vida é dele, para onde ele vai é com ele. Então é necessário. Agora, eu não posso concordar. Não vamos para o lado do preconceito. Mas o crente é homofóbico, o crente é preconceituoso. Aqui não tem homofobia, não tem. A pessoa não é preconceituosa. Não estamos aqui para julgar ninguém, mas temos que alertar. Porque Deus, Ele dá uma lista daqueles que não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia não dá uma lista daqueles que vão entrar, mas dá uma lista daqueles que vão estar diante do trono branco. Ou seja, o dia do juízo final. Então, temos que tomar cuidado. Esse negócio de passar a mão na cabeça, ficar com medo de dar sua opinião, jamais fique em cima do muro. Deus não se agrada daquele que fica em cima do muro. Se é cristão, você tem que ter a sua opinião formada. É pecado? É. Eu não vou sair por aí acusando ninguém, mas se me perguntar, eu vou falar. Você está errado por isso, porque as escrituras falam isso. Agora, você quer se consertar, eu te mostro o caminho, que está escrito na palavra. Então, temos que tomar muito cuidado com essa questão de falar de o pobre coitadinho. Deus é amor. As pessoas aí fora estão confundindo o amor de Deus. Deus é amor, mas a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Então temos que estar debaixo do quê? Da justiça de Deus. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo de número 2, ele diz assim, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então essas pessoas vão ser condenadas, por quê? Porque continuam cometendo esse tipo de coisa. Só você ler, que tipo de coisa é essa? Lê Romanos, capítulo 1, do versículo 18 em diante, que você vai verificar que coisas são essas.
que vai levar essa pessoa no final ao grande trono branco. Então, completando aqui. Olha o versículo de número 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impertinente, entesouras ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Versículo de número 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Então há uma diferença. A obra não salva ninguém, mas aquilo que eu estou fazendo aqui revela a minha fé, revela a minha condição, revela aquilo, se eu sou de Deus ou não sou de Deus. Se aquilo que eu estou falando é somente palavras, porque falar bonito é fácil, mas eu quero ver a pessoa ter um comportamento condizente daquilo que ele está ministrando. É isso que vai fazer diferença lá no dia do juízo final, tá? Agora vamos lá, a pergunta agora é, eu falei sobre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Quando começa uma e quando termina a outra? Vamos lá, Apocalipse capítulo número 20, vamos voltar lá. Apocalipse capítulo número 20, no versículo de número 5, a Bíblia fala o seguinte, olha só. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, fazendo um resumo aqui do que nós aprendemos. Quando vai acontecer a primeira ressurreição e quando que vai terminar? Nós sabemos que o dia do Senhor não é um dia de 24 horas. É um acontecimento de fato. Então a primeira ressurreição, ela acontece na volta de Jesus Cristo, os mortos ressuscitam primeiro e quem estiver vivo vai ser arrebatado. Passa-se o período da grande tribulação, aqueles que morreram na grande tribulação não entregaram sua vida para a besta, mas entregaram sua vida para Jesus Cristo, esse também vai haver a ressurreição. Aqueles que estiverem vivos no reino milenar, se porventura morrerem no reino milenar, mas entregaram sua vida para Jesus Cristo, vai participar da primeira ressurreição. Então, quanto tempo vai demorar a primeira ressurreição? Vai ser no espaço de 1007 anos. Você é bom de matemática aí? Vamos lá. Por que 1007 anos? Jesus volta no início da tribulação. Então são 7 anos de tribulação aqui na Terra. Depois é estabelecido o reino milenar. Reino milenar já diz o nome, 1000 anos. Então 7 anos mais 1000 anos, 1007 anos. Depois, aí sim, vem o juízo final. Ok? Então, resumindo aqui, já estou terminando a aula de hoje. Mais uma vez falando sobre a diferença, né? Vamos lá. Kátia Regina dando a sua opinião, né? Mas hoje nós temos que calar para não tirar o irmão da igreja. Pois é, irmã Kátia, né? Hoje tudo é certo, não existe ensinamento nas igrejas. Mas é por isso que nós estamos dando essa aula aqui. Eu não posso me calar, porque muitas pessoas não querem perder aquela pessoa. Mas é necessário falar a verdade. Eu sempre sou a favor da falar a verdade. Porque essa pessoa, ela está dentro da igreja, mas não quer dizer que ela esteja salva. Se ela estiver cometendo alguma coisa fora da justiça de Deus, essa pessoa ela corre o risco de não participar do arrebatamento da igreja. Então cabe a nós não criticar, não julgar, não cabe a nós a julgar.
Mas se essa pessoa estiver disposta a ouvir um pouquinho da palavra de Deus mais profundamente, eu tenho certeza de que ela vai se arrepender daquilo que ela está falando, né? Então vamos lá. Então é necessário realmente. Tem pessoa, o crente, viu, irmã? O crente, ele é muito sensível. Tudo que você fala com ele, tem crente, não estou generalizando, mas tem muito crente que é muito sensível. Você vai falar alguma coisa, mas eu aprendi uma coisa lá em Provérbio, eu não lembro aqui, depois eu vou procurar e vou colocar, que diz o seguinte: se você repreender um sábio, se você falar alguma coisa do sábio, alguma coisa que ele está fazendo errado, se você repreender no sentido de não julgar, mas se você repreender um sábio, se você criticar um sábio, você ganha um amigo. Mas se você criticar uma pessoa que não tem sabedoria, você ganha um inimigo. Porque eu aprendo com os meus erros, eu aprendo com as críticas. Eu não vou ficar chateado com as críticas, mas eu vou procurar a opinião das pessoas para que eu possa melhorar, ok? Então, aquilo que eu aprendo, eu não posso passar a mão na cabeça de uma pessoa com medo de perder. É preferível você perder ela agora, mas depois ela vai reconhecer que aquilo que você está falando da parte de Deus é verídico, ok? Porque na verdade o evangelho, ele vem para confrontar. Por que as pessoas, muitos não querem ouvir o evangelho? Porque o evangelho, ele vem para nos confrontar, ele confronta a vida da pessoa. Quando nós estávamos lá no mundo, quando nós éramos ímpios, quando alguém vinha pregar para a gente, e a gente fazia coisas que não eram de Deus, e aquilo nos ofendia, porque estava nos confrontando, aquele que bebia, aquele que fumava, aquele que se prostituía. E quando diz que Deus não se agrada disso, muitos de nós ficamos ofendidos. Mas é bom ser confrontados para nós sabermos que estamos errados, haver o arrependimento, aí sim, nós vamos entregar nossa vida para Jesus. Mas foi muito bom o comentário da irmã. Então veja bem, olha só, o tribunal de Cristo, como nós falamos na aula passada, lá em Coríntios, o tribunal de Cristo é para a igreja salva, que vai acontecer quando? No arrebatamento da igreja, no início da tribulação. Mas o trono branco é para o ímpio. É por isso que depois que eu tomei conhecimento disso, antigamente eu ficava com medo. E o dia do juízo final, o grande trono branco dava até medo. Mas depois que eu tomei posse desse conhecimento, eu fiquei aliviado. Porque nós não estaremos diante do trono branco para sermos julgados. Porque nós já passamos pelo tribunal de Cristo, que nós vimos na aula passada, e o tribunal de Cristo não é para julgar, é para recebermos o galardão. Ok? Então os justos serão o quê? Galardoados após o arrebatamento da igreja. No tribunal de Cristo nós vamos receber os galardões, mas no julgamento do trono branco, que é o juízo final, que é 1007 anos depois do arrebatamento da igreja, mas vão receber o que é a sua sentença. Então você que é salvo, você que já entregou sua vida para Jesus Cristo, você que está nesse processo de santificação, que está nesse caminho e que não voltou atrás, continua firme na presença do Senhor, você vai estar diante do tribunal de Cristo para receber galardão. Mas aqueles que ainda estão recuando, que não querem entregar sua vida para o ímpio que se descreve na Bíblia, esse sim, vai estar diante do trono branco para ser o quê? Para ser julgado. No tribunal de Cristo, quem é que vai participar do tribunal de Cristo? Somente quem estiver o seu nome escrito no livro da vida. Agora, no trono branco é quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Então, eu tenho que fazer essa pergunta agora. Você que está me assistindo até agora, você que está participando dessa live, o teu nome está escrito no livro da vida? Sim ou não? Está lançada a pergunta. Para finalizar aqui, então no capítulo 20 de Apocalipse, aleluia, ele diz assim, então agora ficou fácil
de nós entendermos capítulo 20, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, que é Jesus Cristo, que nós vimos durante essa aula, que ele que vai ser o nosso juiz, ele é que vai aplicar o juízo, de cuja presença fugiu a terra e ao céu. Talvez isso aqui seja o momento em que essa terra, que lá em 1 de Pedro diz que vai ser desfeita pelo fogo, essa terra aqui que nós vivemos, essa terra, ela não é eterna, um dia ela vai ser consumida pelo fogo, que vai ser no final do reino milenar. E não se achou lugar para ele. Aí no versículo 12, então eu deixei para o final isso aqui, para nós compreendermos melhor. E vi os mortos, grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos são homens que tiveram autoridade aqui na terra, outros que passaram desapercebidos, que estavam diante do trono branco. Mas esses homens grandes e pequenos são os ímpios. Então o final da primeira ressurreição, é no final do reino milenar. Quando isso aqui foi tudo destruído, aí sim, os mortos, os ímpios, também vão ressuscitar. Mas eles vão participar da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é para aqueles que vão ressuscitar, mas num corpo corruptível. Não é um corpo glorificado. Não sei que tipo de corpo é esse. Não é em carne, mas é um corpo que não vai suportar a glória de Deus. É um corpo que vai ser lançado no lago de fogo. Essa é a segunda ressurreição, e estes que estarão diante do trono branco. Aí quando essas pessoas estiverem diante do trono branco, e volto a repetir, você não estará lá, eu não estarei lá. Eu posso estar até assistindo, você pode estar até assistindo, mas você não vai ser julgado. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Então abriu o livro da vida. E os mortos foram o quê? Julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Ou seja, a pessoa vai chegar naquele dia e falar: eu não fiz isso. Não, fez sim, é o que está escrito aqui, que está anotado. Então não vai ter desculpa naquele dia. Segundo as suas obras. Agora olha o versículo 13. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Agora olha só. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Esta é a segunda morte. Agora, veja bem, quem é que vai ser lançado na segunda morte e quem é que não vai ser lançado? Olha o versículo número 18, para a gente finalizar aqui. E aquele... Aleluia, glória a Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso é para meter medo mesmo. Então, quem é que vai ser lançado no lago de fogo? Aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida. E quem é que não está escrito no livro da vida? Aquele que não reconheceu, em algum momento da sua vida, não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quem é que está escrito o seu nome no livro da vida? Quando um dia essa pessoa tomou conhecimento do Evangelho e ela se arrependeu dos seus pecados, e ela abriu a sua boca e confessou, e ela disse assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu reconheço e eu entrego a minha vida a Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus é o Cristo, é o verdadeiro Filho de Deus. A pessoa confessou. A Bíblia diz
que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, qual é o processo? A pessoa entrega a sua vida para Jesus, confessa Jesus, se batiza nas águas. É importante, igreja. Tem que batizar nas águas. É condicional à salvação. E aí sim, ela prossegue numa vida de santidade, continua no caminho, ela é perseverante e vai até o fim. Mesmo que você venha passar pela morte física, mas um dia, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, você, eu, todos nós juntos, seremos arrebatados, teremos um corpo glorificado e viveremos para toda eternidade. Amém? Ficou satisfeito aqui? Se tiver alguma dúvida, escreve aí, que logo depois eu responderei a cada pergunta dos irmãos. Eu faço questão de te responder. Pode mandar as perguntas, porque nós estamos aqui para aprendermos juntos. E nós falamos hoje, então, sobre o tribunal de Cristo, que nós falamos na aula passada. Eu fiz uma comparação e hoje nós falamos sobre o grande trono branco. Então, quando você ouvir falar sobre juízo final e o trono branco, não fique com medo. Não precisa ficar receoso. O dia do juízo final. Irmão, o dia do juízo final é para o ímpio, não é para o crente. Eu vou passar, mas ouvi dizer, pastor, que eu vou passar pelo tribunal de Cristo. Amém. Se você estiver no tribunal de Cristo, você vai ganhar galardão. Então eu quero estar no tribunal de Cristo. Agora, se alguém abrir o olho, você abriu o olho e viu um grande trono branco, meu irmão, você está frito. E não adianta nem pedir misericórdia, porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Então espero que você tenha aprendido bastante nessa aula. Você compartilhou comigo até agora. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida e que você tenha uma semana muito abençoada. Até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus venham se concretizar sobre a tua vida. Eu estou aqui, à tua disposição, estou aqui para te ajudar naquilo que for necessário. Vamos orar. Vocês oram por mim, que eu oro por vocês. Glória a Deus. Senhor meu Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, toma a tua igreja nas tuas mãos, que essas palavras venham a produzir vida, que essas palavras venham a curar as nossas vidas, venham a cicatrizar todas as nossas feridas. Que o Senhor abençoe você e abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Estende as suas mãos, que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Oh, glória, aleluia.